Estamos iniciando o terceiro bimestre e essa já é a nossa primeira atividade de projeto de vida. Eu coloquei para vocês aí o período de execução, do dia 3 ao dia 14 de agosto, então vocês terão 2 semanas para executar a atividade, tá? Essa atividade ela é extraída lá do caderno do aluno, volume 3, ou seja, o caderno do terceiro bimestre. E nós vamos fazer 2 situações de aprendizagem, né, que corresponde uma a essa semana e o da semana que vem. Tá? Então, as competências socioemocionais aí em foco são determinação, organização, autoconfiança, imaginação criativa e assertividade. Então, a situação de aprendizagem número 1, como nós já fizemos muitas atividades com esse mesmo propósito, eu vou só comentar algumas coisas, a gente não vai precisar anotar para que não fique cansativo e repetitivo, tá? É a situação de aprendizagem número 1, ela vai falar sobre as minhas escolhas e meu futuro. Então, ele está falando sobre escolher uma carreira e o quanto a competência e a autoconfiança ela é muito importante para que vocês consigam traçar aí os objetivos, né, e alcançar esse propósito. Então, é lógico, se eu não confio em mim, nas minhas habilidades, no quanto eu posso ser bom, isso pode me prejudicar. Então, por exemplo, se eu não acredito que eu sou capaz de ser um médico, né, eu não vou tentar, né? E se eu não tentar, eu nunca vou saber se eu vou conseguir, tá? Então, para ser um profissional de sucesso, é necessário olhar para o passado e conhecer seus sonhos, valores, histórias, escolhas, para poder compreender o que o presente lhe trouxe, para descobrir as possibilidades e então objetivar o futuro de modo autoconfiante. Então, e tudo que a gente vive na nossa vida, as coisas que acontecem também, elas acabam contribuindo para que os nossos sonhos e as nossas vontades elas aconteçam, né? E também para que esses sonhos e essas vontades nasçam em nós. Então, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo. Quando eu estudava no ensino médio, eu tive uma colega que ela teve uma síndrome rara de Guillain-Barré e ela teve os movimentos do corpo todos paralisados. Ela estava no primeiro ano do ensino médio. E o mais engraçado é que ela foi tão autoconfiante de que ela ia passar por aquilo, superar, que ela ficou alguns meses internada e quando foi para casa ela teve que praticamente reaprender a andar. E o mais interessante é que ela tirou muita força e teve muita autoconfiança para passar por tudo isso, que ela conviveu de perto com os médicos e aquilo inspirou a vida dela e hoje ela segue por essa área, né? Ela não é médica, mas ela é enfermeira e ela gostou desse ambiente do hospital e acabou ajudando, né? E vai ajudar outras pessoas com a sua profissão. Então, aquilo que aconteceu na vida dela, de certa forma, fez com que a história dela e os sonhos, os desejos profissionais, né, fossem aí, de certa forma, mudados, né? Se ela tinha um sonho, a partir do momento que ela viveu aquela experiência, ela passou a ter outros sonhos, correu e foi atrás do seu objetivo, né? E hoje é uma excelente enfermeira, tá? Então, ela tem uma história bonita, uma história de vida bem bacana, e eu lembro que na época eu era muito nova, porque primeiro ano do ensino médio a gente tem 15 anos, e a força que ela teve demonstrou, e ainda mais tendo ficado internado no hospital, em vez de ter medo do hospital, ao contrário, ela gostou daquele ambiente, gostou dos profissionais que trataram dela e que se tornaram desses profissionais. Então, é uma história bem bacana de como que ela acabou aí seguindo essa profissão. Então, estou falando de tudo isso porque tem a ver com a nossa aula, tá? Vocês vão refletir, debater as questões aqui a seguir. Então, ao longo das próximas atividades, você vai aprender sobre a importância de reconhecer-se protagonista da própria história, né? Você é capaz de mudar a sua realidade e de alcançar os seus sonhos. Então, ao final dessa atividade, você será capaz de analisar escolhas a partir da identificação de valores importantes para si e para os outros e a fim de auxiliar no seu projeto de vida, estruturar e saber comunicar a sua história de forma positiva e atrativa, tá? Então, eu vou pular aqui um pouquinho, vamos para a situação de aprendizagem número 2. Na situação de aprendizagem número 1, eu tirei, e aí estava pedindo para que vocês colocassem os sonhos de vocês e o que vocês pretendem fazer para alcançar. A gente já fez essa atividade muito parecida com a escalada dos sonhos, que eu pedi para que vocês colocassem uma meta e quais os degraus que vocês deveriam subir para alcançar esse objetivo. Então, a gente pula essa situação de aprendizagem número 1 para ir para 2. Qual é a sua história? Então, é bem bacana essa atividade, que vocês vão contar a história de vocês, embora a história de vocês está só começando, né? A nossa vida, ela é, principalmente, ela é cheia de
surpresas, de mudanças, de etapas, e vocês estão terminando aí uma etapa, a etapa do ensino médio, né? Então, logo vocês estarão aí no mercado de trabalho com novos desafios, quem vai fazer faculdade, quem não vai, quem vai abrir um negócio, quem vai entrar numa empresa. Então, vocês terão aí em frente muitos desafios. Então, aqui na atividade 2, vocês vão colocar qual é a sua história, né? Então, aqui as competências socioemocionais em foco é a imaginação criativa e a assertividade. Então, você vai contar a sua história, né, de vida até aqui, o que já te influenciou nos seus sonhos. Talvez não tenha muita coisa para contar, mas do jeito simples que você vai contar, talvez faça toda a diferença, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês como está na apostila. Eles colocaram aqui atividade, valores em contexto, cria a sua história. Então, qual é a atividade que vocês vão realizar? Vocês vão contar a história de vocês de vida até aqui, tá? Então, vocês vão colocar vocês como personagens dessa história, vai ter o enredo, o que acontece, quais são os acontecimentos da história, a ambientação, o local em que essa história vai acontecer. Então, aqui tem algumas definições importantes. Protagonista, personagens secundários, ambiente e a trama. Quais os acontecimentos mais importantes na sua vida pessoal e profissional, né? Então, olha lá. Conte a sua história. Faz parte de uma boa narrativa contar a história com emoção para envolver o público, mas além de dedicar-se à sua contação, não se esqueça de também ouvir com atenção a história dos colegas para entender os percursos de vida que os trouxeram até aqui. Então, por enquanto, não se preocupem. Vocês vão contar a história de vocês para mim, vocês podem contar essa história em forma de texto, de um conto, por exemplo, né? Não vai poder ser um romance, porque a gente não dispõe de tempo para escrever uma história muito grande. O que é o romance? Aquela narrativa mais bem elaborada, né? Com mais personagens, com muitas tramas, com muitos acontecimentos. Vocês não precisam fazer isso, tá? Aqui na atividade Conectados está assim, criar uma história é sempre um desafio, seja ela inspirada em fatos reais ou não. Então, atualmente existem ferramentas disponíveis na internet e alguns aplicativos gratuitos para celular que ajudam a tornar a sua vida ainda mais incrível. Então, como eu também não disponho de tempo para isso, dentre essas ferramentas que foram sugeridas para que vocês criassem as histórias de vocês, nós temos o Pixton, o Storykit e o Storybird. Eu conheço o Storybird por cima, mas eu fui, na verdade, conhecer bastante, eu acabei entrando aí, eu gostei muito do Pixton, tá? Que é uma ferramenta mais simples e ela vai ajudar você a criar histórias em quadrinhos, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Pixton, aprendi a utilizar, gravei um vídeo para vocês de como fazer de forma bem simples, é muito fácil, e eu criei a minha história. Eu criei a minha história com 4 quadrinhos, vocês podem criar a história de vocês com mais quadrinhos, isso vai depender do quanto vocês estão inspirados para contar a história de vocês. Então, pensam o que vocês viveram até agora, né, e que inspirou os sonhos de vocês. E aí vocês vão pensar em contar essa história. Quem não conseguir usar nenhuma dessas ferramentas aqui, vai fazer a história por escrito. Então, você pode escolher escrever um conto, como se fosse um conto, né? Uma história curta, rápida, falando um pouco da sua história. Quem você é, o que aconteceu na sua vida que, de repente, definiu os seus sonhos, aquilo que você quer seguir, tá? Então, eu coloquei aqui bem curtinho, olha que interessante. Eu sou professora hoje e eu sempre tive esse sonho de ser professora, sempre gostei da profissão, embora as pessoas achem que não seja uma profissão boa, desvalorizada, né? Até porque existem outras profissões de maior prestígio e com maiores salários. Então as pessoas hoje escolhem as profissões muitas vezes pelo status que aquela profissão representa, pelo aquele salário. E eu, desde que eu era jovem, eu sempre tive o sonho de ser professora porque eu gostava daquilo. Então eu gosto do que eu faço, né? Embora a minha profissão tenha aí os seus lados positivos e negativos, né? Às vezes mais negativos do que positivos, mas eu ainda assim me sinto uma pessoa feliz e realizada porque eu faço o que eu gosto, né? Independente se o salário é maravilhoso ou não. Então a gente também tem que pensar nisso, nos nossos sonhos, aquilo que vai nos trazer felicidade, que nos vai fazer bem, que nos vai deixar realizados. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de escola, de estudar, e eu ajudava meus colegas a estudar, a tirar dúvidas. Então, eu criei uma historinha, né, comigo. Então, me representei aqui nessa aluna e a professora, e eu coloquei lá, ó, criei
o balãozinho. Professora, posso ajudar os alunos com dificuldade depois da aula? Aí a professora responde, claro, Mônica, vejo que gosta de ensinar e se tornará uma ótima professora. Aí eu falo, vou estudar para isso. Aí eu coloco alguns anos depois e eu já na sala de aula. Alunos, na aula de hoje falaremos sobre literatura, que também é uma das minhas grandes paixões, que eu gosto muito da aula de literatura, como gosto também de gramática, tá? Então, eu coloquei aqui a minha historinha em 4 quadrinhos só. Você pode fazer em 4, em 5, 6, quantos vocês quiserem. Que, então, vocês vão pensar em transmitir a história de vocês relacionada ao sonho. Aquele pode ser o sonho profissional, as realizações. De repente, os meninos têm o sonho de ter uma moto, porque sempre gostaram, de repente, de de algum esporte que de repente envolva moto, e aí ele vai contar a história dele, tá bom? A sua história, no caso, tá? Então, essa é a atividade que vocês vão realizar para mim. Eu fiz aqui e eu tenho, então, depois desse vídeo, vocês terão um vídeo ensinando a utilizar o Pixton, tá bom? E se vocês quiserem se aventurar a descobrir como que usa o Story Kit, que é do iPhone, e o Storybird, que também é outra ferramenta, mas também é fácil de utilizar. Então, dentre essas 3 ferramentas, eu peguei a mais fácil, que todo mundo pode utilizar, que é o Pixton. Se você não tem como utilizar nenhuma dessas ferramentas no seu computador, no seu celular, você vai fazer a sua história por escrito, tá? Você vai narrar a sua história e vai contar ali em pequenas linhas. Você pode utilizar umas 15 linhas, tá? Tenta acho que no máximo 30, para não ficar uma história também muito grande, muito cansativa, porque vocês são jovens e eu acredito que não tenha tanta coisa assim para contar, embora a vida nos surpreenda, tá bom? Então, essa é a atividade dessa semana e da próxima. Então, por isso que eu deixei 2 semanas para que vocês realizassem atividade que vocês consigam fazer com muita dedicação aí, com muito carinho, e depois as melhores histórias, se vocês permitirem, a gente vai conversar e vai compartilhar com os colegas. Boa atividade!